Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Café com Política. Eu sou o Dr. Pierre Logan e de segunda a sexta-feira entramos ao vivo comentando os principais fatos do nosso município. Lembrando que o Café com Política foi feito originalmente para falar sobre o Nordeste com um foco um pouco mais específico no agreste pernambucano. Porém, devido às eleições deste ano e o interesse local, decidimos focar apenas na nossa cidade. É sempre bom lembrar que o Café com Política, aqui no Café com Política, nós não somos imparciais, somos contra o desgoverno, o proselitismo político, a perseguição, a maldade, a baixeza, a estupidez serjanista e tudo que não presta e é transformado em cultura por essa raça da desgraça que dominou a nossa cidade durante tanto tempo. O Café com Política de hoje, na nossa pauta é Movimento Cultural como fica, Genilson, Rubem, Jó, André, Everaldo e Passarinho, Coroné não se isola e o teste. E a quem eu devo e minha filosofia. É um café com política importante porque ele estabelece um marco hoje. Normalmente eu não falo quando ele estabelece um marco, eu apenas faço acontecer. Mas eu acho que já passamos dessa fase e está na hora de eu avisar vocês quando nós mudamos e passamos de uma etapa para outra, por vários motivos que não convém dizer aqui e agora. Mas hoje eu garanto a vocês que o Café com Política ficará na história, porque finalmente nós vamos elevar um pouquinho só o nível do debate e talvez devesse estar na pauta aqui de hoje que essa live é uma live especial para serjanistas e para o pessoal da situação. E se a oposição tivesse, ou pelo menos boa parte da oposição tivesse um cérebro, também serviria para ela. Então, eu vou compartilhar aqui a pauta do Café com Política e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, e eu peço a gentileza de vocês compartilharem também e me ajudarem. Quanto mais longe formos com os compartilhamentos, mais longe a mensagem chega. Quanto mais longe a mensagem chegar, mais pessoas não serão vítimas, né, dessa desinformação, dessa praga que é a falta de conhecimento, que foi propositalmente introjetada na população pelo Coroné, pelo desgoverno serjanista, que queria o povo imerso na estupidez. Para além de qualquer estupidez, ele queria o povo na estupidez serjanista, que é a rainha de todas as estupidezes. Então, eu vou compartilhar aqui em 1 minuto e 31 segundos para falar sobre o Pedro Lima também aqui, o presidente do Movimento Cultural. E, enfim, não vamos adiantar a pauta. Compartilhem, nos ajudem, é de graça, tá bom? E eu acredito que assim como nós aqui do Movimento Cultural temos uma obrigação moral de fazer o Café com Política e lutar pela liberdade de panelense, todo panelense comprometido com a mudança tem a obrigação moral de compartilhar e nos ajudar a divulgar a informação. Então eu vou rodar aqui a música do Pedro Lima e volto em 1 minuto e 30 segundos. Avance o meu grito de guerra, com ele eu sou fera no meu coração. Avante o grito que liberta a esperança, que desperta dias melhores virão. Avante minha gente tão querida, vida destemida que só quer crescer. Avante com respeito e liberdade, sem mentira e sem maldade para se desenvolver. Cidade sem perseguição. Avante é meu direito respeitado, ver o povo bem cuidado com muita dedicação. Avante eu grito com toda força para que o mundo ouça minha indignação. Avante para o velho e para o novo, junto com a força do povo, quem cansou de enrolação. Avante quero o rumo do progresso para conquistar o sucesso, chega de decepções. Avante sentimentos verdadeiros, lutem para que o poder se transforme em leões. Avante só depende dessa gente que é forte e competente, luta por um ideal. Avante em todo canto da cidade, quem luta pela igualdade é o movimento cultural. Avante quero o mundo progresso para conquistar o sucesso, chega de decepções. Avante sentimentos verdadeiros, lutem para que o poder
Avante, minha gente, lembrando que o Café com Política tem o apoio apenas do Movimento Cultural e do site www.panelaspernambuco.com, tá bom? E de pessoas que, imbuídas de um sentimento de colaboração e da importância do Café com Política para a construção social e para a construção desse caldo cultural que estamos tentando fazer, nos ajudam com doações, como por exemplo a Arlete, quando doou aqui os pedestrais para o Café com Política, e as pessoas que nos ajudaram sempre com os compartilhamentos. Não temos patrocínio de nenhum político ou coisa do tipo. E ainda estamos decidindo se queremos ou não, viu? Porque a ano de eleição, o santo ano eleitoral, ele faz diversos milagres. Mas vamos para a pauta. Movimento cultural, como fica? Algumas pessoas já ficaram sabendo que o Pedro Lima se encontra doente. Ele está convalescente, se encontra no Hospital Mestre Vitalino. Convalescente não quer dizer morto não, viu? Convalescente quer dizer de cama. Ele está em um estágio crítico, vamos dizer assim, apesar de estar estável, de vez em quando oscila bastante, portanto, deixa a gente preocupado, né? E o Pedro não está podendo tomar conta do movimento e nem tomar conta de si próprio. A Carlinda, os médicos, as pessoas estão ajudando ele. Ele se comunica, ele está conseguindo passar mensagens, conversar com o médico, pedir água, coisa do tipo, portanto está consciente, mas ainda assim está numa situação complicada e por isso nós reforçamos aqui o pedido de orações para que vocês peçam a Deus que ajude o Pedro nessa hora e que, se for da vontade dele, que ele levante daquela cama rápido e dê voadora nos peitos do serjanismo, como eu sei que é o que ele queria estar fazendo nesse momento. Então, por favor, orações para o Pedro. Enfim, é uma situação complicada. Mas o Pedro está assim. E como fica o movimento cultural? Óbvio, existe uma estrutura que não é precisamente de hierarquia, mas é uma estrutura pensada para essas fatalidades, para quando a gente não tem condição por questões de escolhas políticas, como no caso eu e a Karine, e como quando acontece esse tipo de coisa, de doença e etc. Portanto, a Alita Maria, que é a vice-presidente do Movimento Cultural, assume provisoriamente, né, até o Pedro melhorar, que ele vai melhorar. Deus vai querer, eu tenho certeza, e vai curá-lo. Edeni está perguntando qual é o problema dele. Bem, o Pedro tem vários problemas. Ele já teve AVC, ele tem diabetes, e a pressão subiu, e etc. Então, são vários problemas aí que acarretaram na internação dele de maneira urgente. Mas aí a Alita Maria vai ficar no lugar do Pedro Lima, substituindo por enquanto, até que ele volte e que isso seja rápido, tá bom? Então amanhã eu vou apresentar para vocês aqui a Alita, ela vai participar do Café com Política, vamos fazer uma pequena entrevista aqui para vocês conhecerem ela. Ela não gosta de falar muito, né, Karine? Mas ela não é aquela desculpa lá de Joelma não, que é laranja e diz que não gosta de falar muito. Porque na hora de aparecer dançando de costa nos vídeos lá, ela aparece, né? Agora, na hora de falar na rádio, não. Então não, a Alita realmente ela é introspectiva, mas ela fará aqui uma entrevista e falará sobre o movimento cultural e sobre a vida dela também, para nós conhecermos melhor um pouquinho da pessoa que vai substituir provisoriamente o Pedro Lima, porque ele retornará firme e forte, se Deus quiser. Então é isso, o movimento continua, porque o movimento é maior do que o Pedro, do que eu, do que a Alita, do que a Karine, do que todo mundo. O movimento cultural é a vontade da liberdade do povo panelense. E como já foi dito aqui mais de uma vez, a única coisa mais importante do que a vida é a liberdade. E por isso que o movimento não fica. O movimento movimenta, ele vai. Viu? Amanhã, portanto, a Alita vai participar aqui conosco.
Ponto 2 da nossa pauta, Genilson, Rubens, Jó, André, Everaldo, Passarinho. O que é que isso tem a ver, né? Até passarinho apareceu aqui no meio. Hoje o Genilson foi a Cruzes, junto com Rubens, Jó, André e o Passarinho, e tinha mais pessoas lá também, para mostrar que na entrada ou na saída, daquele lado de Cruzes ali que vai para Jurema ou vem de Jurema, a Prefeitura de Panelas conseguiu incompetentemente colocar um monte de terra para formar uma barreira, literalmente, né, uma barreira, para que as pessoas não conseguissem passar. No próprio vídeo, apesar de pouco comentado, o fracasso da prefeitura é patente, porque só ali naquele vídeo passou um motoqueiro, não passou? Que barreira de porcaria é essa que as pessoas conseguem passar de bicicleta, Meu Deus do céu, aquela barreira é tudo, menos sanitária. Tá parecendo uma caixa para o gato fazer sujeira gigante. Terra, para que aquilo ali? É doida. As pessoas podem entrar a pé, não podem não? Para o carro ali, o povo desce a pé. E aí? Corona, sem corona? Ou vocês acham que o corona vai obedecer? Ou vocês vão gritar, rodeia pro corona? Agora, isso aí é importante. Inclusive, eu já fiz o pedido para o Ministério Público determinar que a Prefeitura apresente as contas dos gastos com o coronavírus. Eu não vi nenhum vereador desses de situação e de oposição pedindo... O Genilson já pediu, né? Porque eu não quero cometer injustiça aqui. Não sei se Genilson pediu, mas só tem um vereador na Câmara agora, né? Pedir para que a Prefeitura... pediu sim. Pediu para criar lá um negócio do Portal da Transparência para os gastos sobre o Covid. Para ver quantas barreiras sanitárias a Prefeitura está gastando. Deve ser milhões, né? 2 milhões e 500 mil com barreiras sanitárias. Porque do lado do trevo tem um monte de areia, naquela rua que entra à esquerda, quando vem para Panelas. Fecharam com uma barreira ali também. Em Cruz fecharam com uma barreira. Barreiras sanitárias, Joelma. Sanitárias. Não é um monte de terra impedindo a passagem. O nome disso é vandalismo. Qualquer coisa menos sanitário. Aquela porcaria que vocês fizeram ali. Como o povo... Agora a população de Panelas perdeu a capacidade de se indignar. Não é normal. Vai lá, joga 2 caçambas de terra no meio da rua, fecha a rua. É normal. Por quê? Porque foi o bando de empregado que se chama funcionário público eleito que fez. Aí é normal, né? Aí é normal. Já não basta um monte de lixo espalhado pela cidade. Colocar um monte de terra no meio da estrada, como o Genilson falou na live hoje, para o pessoal se acidentar. Como já ocorreram acidentes ali, como o Genilson também falou na live. Citou até nomes, não foi? Que eu não vou citar aqui. E aí? Aí quem se responsabiliza? Vocês lembram na época que a prefeitura colocou aquela calçada derrapante lá, que as pessoas estavam caindo, e nós até fizemos vídeos, pegamos imagens das câmeras de segurança, mostramos a foto da senhora que caiu e machucou a perna. Vocês lembram disso? Que eu escrevi um artigo do Tamanho do Mundo dizendo que quem se responsabilizava, quem deveria se responsabilizar pelas pessoas que estavam se machucando naquela calçada era a prefeitura. Nesse caso do Monte de Terra é a mesma coisa. Pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, todo tipo de gente que transita pelo local, que não é só gente que vem de Jurema ou que vem de Panelas que passa por ali, mas tem pessoas do próprio lugar ali de Cruzes que tem um sítio ali perto e tem que passar para lá e para cá. Não pode. Por quê? Porque a prefeita decidiu jogar um monte de terra no meio do caminho das pessoas. Mas qual é a diferença? A diferença é que com a barreira sanitária, a primeira coisa que tem deveria ser a barreira da insanidade, né? Essa daí. A barreira sanitária, a primeira coisa que deveria ter eram profissionais da área da saúde, né? A gente já identifica gente que não é da área da saúde fazendo o que lá? Entendendo a mesma coisa que eu de saúde, nada, né? Então já estão lá na barreira, já está errado. Mas beleza, um filtro mínimo, né? Vai lá, joga água sanitária na roda dos carros, queima a pintura,
bota, vê se tem máscara, bota álcool em gel na mão, o pessoal é muito bem educado, estão recebendo para aquilo, ótimo. Menos mal, né? Agora, por que um monte de terra no meio do caminho do povo? Para quê? É para o povo se acidentar mesmo, é para não gastar, não pode pagar funcionário, a prefeitura está quebrada, 2.500.000 para gastar com Covid é pouco. Ué, por que é que não tem barreira sanitária em todas as entradas e saídas? Genilson disse uma coisa que tem que ser ratificado e corroborado por todo mundo de Cruzes. Pelo menos da parte que ainda tiver vergonha na cara. Se Panelas tem barreira sanitária nas duas entradas, por que é que Cruz não tem? É pior, é? Não, pior do que ser esquecida. Genilson usou essa palavra lá, foi? Esquecida? Não. Cruzes não está esquecida. É preciso deixar claro, Genilson. Meu caro, você usou a palavra errada. Cruzes está abandonada, o que é diferente de esquecida. Esquecida é quando você não lembra. Não sabe que está lá. Não rememora. A prefeita sabe que Cruzes existe. A administração atual, os desgovernantes sabem que Cruzes existe. Portanto, deixam ela do jeito que está, abandonada. É diferente. Eles se lembram, porém não fazem nada. Sabe por quê? Porque antes de melhorar tem que piorar. Você aperta, deixa tudo, tanto em Panelas quanto em Cruzes, quanto no Bola, fica uma porcaria, para quando chegar perto da eleição você começar a fazer, quando passar essa onda do corona, que já está passando, porque estão reabrindo em São Paulo, em Brasília já está também, que nunca foi tão fechado em Brasília, apesar dos casos, mas agora já estão reabrindo. Aqui em Pernambuco a mesma coisa, dia 15 começa em São Paulo a reabertura. Quando reabrirem tudo, quando as coisas voltarem mais ou menos ao normal dificilmente volta esse ano, eles vão começar a fazer ordem de serviço atacado e alvarejo. E aí vai começar a melhorar as coisas, o povo vai dizer, olha só, né? Tá melhorando, é o governo da... Peraí. Maquiavel, no livro O Príncipe, você faz o mal todo de uma vez e depois você vem fazendo o bem aos pouquinhos. Ou seja, você tira a comida da mesa do panelense, tira a água, tira emprego, tira tudo, aí depois você dá uma dose d'água, leva um caminhão-pipa, depois você dá uma ajudinha com a valorização humana, vai fazendo bem aos poucos, depois da maldade todinha que você fez. Né? É desse jeito. É desse jeito. Então, Maquiavel, aplicado à teoria serjanista, faça o mal todo de uma vez, como eles já fizeram. Panelas está o quê? 322 milhões de rombo. Eu quero ver como é que o coronel vai explicar isso amanhã. Sabe que ele vai na rádio? Vai fazer o quê? Primeira explicação que o Agreste ou ele tem que dar. Quando alguém vem de fora, fica quantos dias em quarentena aqui em Panelas? Genilson veio, não ficou isolado, não foi? Aí o cidadão vem de Caruaru, onde tem diversos casos, e vai direto para uma rádio. Como é que pode? Porque Genilson, quando veio de fora, ficou 15 dias trancado, teve que fazer exame, fez até live fazendo exame para provar, né? Aí não, o cara vem, vai lá na rádio falar um monte de porcaria, que é o que se fala normalmente, né? Guarda, se for legalizado, não pode andar armado. Jegue. Concurso público em Panela, não... burro. Tem que ser dito assim, minha gente. E eu vou dizer por quê. Viu? Olha, o panelense, como vocês sabem, é inteligente, tem meu respeito, inclusive os descerebrados que continuam seguindo essa coisa aí, né? Que agora voltou a ser coisa. Ninguém sabe mais o que é. Qual é o cargo que ocupa? Para estar falando em nome da população panelense, qual é o cargo que ocupa? Não é? Inclusive, eu estou até evitando chamar de ficha suja. Porque uma coisa é ser ficha suja, outra coisa é ser ficha sujíssima. É diferente. Né? Tem um aumentativo aí. Mas já eu chego lá. Viu, coronel? Já eu chego lá. Já eu chego lá aonde eu quero e já eu chego na Agreste também. Viu? Para dar a resposta. A respostinha que o senhor está merecendo. Para deixar... porque a pior coisa quando o cara envelhece é quando o cara envelhece sem a sabedoria. Aí o cara tem que conviver na velhice com a sua própria estupidez.
Aí vira o quê? Um coroné que não sustenta nem a barriga, o que dirá a palavra, e acha que pode mandar numa população de 26 mil habitantes que acreditou e foi traída por ele, seguido por outro bando de traidores que não defende um povo nem ideias, mas uma pessoa. Né? Quais são as ideias dessa turma que coloca segue o lead? Que inclusive esse segue o lead é uma analogia a pior ainda, torcida organizada. Torcida organizada em política. É para dizer o quê? Não, aí beleza, vamos fazer debate. Mas debater com quem? Sobre o quê? Vocês vão dizer o quê? Panela está bem, 20 anos sem concurso público. Panela está bem. O ex-prefeito escreveu um artigo chamado O Nordeste Pede Socorro, publicado na Folha de São Paulo em 1998, prometendo que ia resolver melhorar a evasão, porque os panelas estavam saindo lá fora e estavam voltando com muitos vícios. Olha só os vícios que eu trouxe de São Paulo. Né? Estava voltando com muitos vícios, que ia resolver o problema da água, a seca, era uma questão de calamidade pública, que a pessoa via o povo morrendo no meio da rua. Fez o quê depois de 20 anos? Melhorou o quê? Qual é o argumento, além do que você idolatra um ídolo de carne? Né? Porque tem muito evangélico, inclusive, que ao invés de andar com a Bíblia debaixo do braço para passar suvaqueira para a Bíblia, devia bater com a Bíblia na cabeça, para ver se abre a cabeça da pessoa. Porque fica dizendo, eu vi uma postagem de uma hoje, de uma segue o lead, dessa aí, o católico idolatra ídolos de barro e tu idolatra um de carne, miséria. Pior, um ídolo de carne, ficha sujíssima. Aí não, vamos debater. Vai começar a debater com quem? Eu até aceito debater com o coroné. Eu aceito. Por exemplo, sobre um processo que teve de burla de licitação do Programa de Erradicação da Fome e do Trabalho Infantil, ajuizado pelo Ministério Público Federal. Vamos debater sobre isso? Bora? Bora debater sobre a maioria das contas com parecer de rejeição ou das últimas contas que foram rejeitadas, eu topo. Vamos debater sobre o relatório de auditoria de qualquer uma dessas contas? Eu topo. Vamos debater sobre direito? Não, porque né, especialista não pode debater com leigo, né? Vamos debater sobre direito? Não. Vamos debater sobre a administração pública. Não foi prefeito durante tantos anos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A administração pública. Somente sobre isso. Agora, como é que ele vai ganhar o debate se o que ele vai dizer na teoria ele não aplicou na prática? Aí ele vai ter que explicar se fez por estupidez mesmo, se aprendeu depois comigo assistindo as lives, ou lendo os artigos, né? Ou se foi de propósito que fez tudo errado. Mas vamos lá que o tempo está correndo, né? É isso mesmo, hoje a live é para serjanista. Pode compartilhar com eles. Aí o cara disser, ei, vão processar você porque você está dizendo essas coisas. Vão processar. Claro que vão. Eu estou ofendendo quem? O coroné, não é não? Eu não estou ofendendo o coroné. Eu estou citando o exemplo do ex-prefeito, falando da atual prefeita, e o nome de um cara chamado coroné, né? Pronto. O ofendido é quem tem que processar. No caso, o coroné. Para me processar, coroné, aí ele vai entender agora a lógica da inteligência do apelido. Para me processar, coroné, primeiro você tem que ser o coroné. E para ser o coroné e me processar, você tem que assumir a pecha de coroné que justifica tudo o que eu disse. Então, vai chegar na frente do juiz, que pode ser filmado da audiência, advogado pode filmar, né? Aí tem café com política ao vivo, direto do fórum. Aí eu vou perguntar, o senhor é o coroné? Não, eu disse, então eu sinto muito, tchau. O processo pode extinguir a ação sem resolução do mérito por falta de condição da ação. Se ele disser, sou o coroné, eu disse, então pode extinguir, porque eu só descrevi a realidade. Coroné, aqui. Não tem ninguém. Aqui o programa é feito com celulares pessoais, meu, viu? Não é pago pela prefeitura, nem por político de lado nenhum, não. Tá quebrado, tá velho, a imagem tá ruim, mas é meu. Não tem nem ninguém para aproximar, para dar zoom. Então eu vou me aproximar. Coroné, vem cá. Você humilhou a população de Panelas durante 20 anos, seu merda. Mas esse tempo acabou, viu? E esse panelense aqui não sai de Panelas mais enquanto vê você dentro dela. Democraticamente, apesar da democracia de vez em quando ter suas falhas,
porque já era para uma merda como o Coronel ter saído de Panelas há muito tempo, né? Perdido nas urnas de 1000-0. Era para ter tido. Não era para ter um voto mais. Mas o povo peca por excesso de confiança e por excesso de paciência. Mas vamos lá, prosseguir com a pauta, que ainda falta coisa, né? Coronel, eu chego lá. Ó, até travou o computador aqui. O Coronel, eu chego lá e cá, viu? Eu chego lá na Agreste. Já eu chego lá. Então, fechando aqui, o Genilson deu show. O Rubem finalmente saiu de dentro de casa, o que é um ponto, né? Mais um ponto pro Rubem, né? Pronto. Rubem foi lá, fez a live, participou, deu a opinião dele. Tá eleito. Claro que ele é um pré-candidato às eleições depois das convenções, né? É importante que se diga isso. Porque o advogado está só... Depois que inventaram esse negócio de pré-campanha, né? Que não tem a palavra pré-campanha na lei. Isso é conversa. Isso é conversa, não tem. Mas tem os pré-candidatos, né? Rubem é um pré-candidato, será eleito assim que for candidato, né? E pronto. Ah, Pierre, mas vou boicotar a tua candidatura. Elege o prefeito. E acabou a história. Né? Pronto. Mas a sua intenção é eleger o Rubem, a minha intenção é tirar o Coronel. Tirar a laranja. O preço é eleger Rubem, então a gente tá bem. Tamo não? Tá bem. Tá bom pra gente, viu? Um panelense no poder. Um panelense que não é laranja no poder, né? Ah, mas Rubem é cria do Coronel. É panelense e não é laranja, né? A outra, quando um serjanista diz pra mim, Rubem é cria do Coronel. Eu digo, mas não é laranja. E a que tu tá defendendo, além de ser cria, é laranja. Né? Então, quer dizer, laranja não. Laranja, banana, salada mista, porque ela não quer saber. Então eu quero desde já parabenizar Genilson, Rubem, Jó, André e Everaldo. E o Passarinho, que já esteve aqui. O Passarinho esteve aqui com o Diel. É um menino que se chama Passarinho. Ele estava aqui junto com o Diel no dia. Eu quero parabenizar vocês pela live de hoje, por ter mostrado a realidade, por ter nos representado. Eu não estava em Cruzes, mas eu estava em Cruzes. Eu fui representado por essa equipe. Que se faça mais. Viu? Que achem os defeitos, que apontem para a prefeitura resolver. Não é? Agora, está na hora de um vereador, Everaldo Genilson, apresente um projeto de lei proibindo de jogar entulho no meio da rua. E se for terra também. Viu? Inclusive, é bom botar lá, inclusive a prefeitura é proibida de jogar entulho no meio da rua porque causa acidente, derruba as velhinhas, os gatos fazem cocô lá. Tirando essa parte, que é boa, o resto é ruim. Pelo menos para os gatinhos. Eu já adiantei a pauta aqui porque o Coronel não se isola, e o teste, né? Porque disseram, boatos, de que o Coronel estará em uma rádio de outra cidade, pessoalmente. Então aí fica os meus questionamentos. Por que todo mundo que vem de fora se isola e ele não? Ele é melhor? Ele é imune, ele é intocável, ele não transmite o coronavírus, ele não é um potencial portador. Não, é o quê? É etéreo agora? A gente tem que confiar que ele vai tossir, cuspir na nossa cara com aquela verborragia descerebrada dele e tudo bem? Não? Sei não. Rui Barbosa dizia que canalhas também envelhecem. E eu digo que hipócritas medíocres também transmitem coronavírus. Por isso é bom tomar cuidado. Cuidadinho nada é demais, né? Dá um banho. Primeiro lava a boca dele com sabão e depois dá um banho de álcool em gel nele. Quem sabe o cheiro da oratória fétida dele não é minimamente suportável de longe. Agora vamos ao verdadeiro motivo dessa live. Se você apagasse essa live aqui, daqui para trás e deixar só a parte que eu vou falar agora, é o motivo da live, tá bom? Até agora foi só uma opinião,
de um jovem advogado que está cansado da estupidez, da babaquice, da hipocrisia, da demagogia politiqueira. Então, a próxima mensagem, o ponto 4, a quem eu devo, serve tanto para a situação quanto para a oposição. Tá bom? Então vamos lá. Serve para 26 mil habitantes. Vocês lembram de Dom Pedro... Acho que foi Dom Pedro I que disse: tudo para o povo, nada pelo o povo. Ou seja, ele fazia por ele, mas era tudo para o povo, né? Pronto. E teve outra live que eu fiz aqui, acho que há 3 anos atrás, eu estava com uma blusa azul ridícula. E eu disse nessa live que o motivo de eu fazer o movimento cultural era porque eu queria. Não tinha outro motivo. Não é? O Genilson disse que na porta da câmara lá tem a palavra querer. Né? Querer. Então vamos lá. O pessoal anda questionando, me perguntando, conversando nas conversas de boteco, inclusive sem poder por conta do coronavírus, né? Especialmente quem vem de fora e tem que impressionar durante os 5 minutos que passa em panelas, para depois ter que ir embora e deixar a gente sozinho de novo aqui, com a chikungunya e tudo mais. Ficam questionando, mas e Pierre isso, mas e Pierre aquilo, mas e Pierre isso, mas e Pierre aquilo. Eu não vou pedir para as pessoas perguntarem na minha frente, porque eu já sei que não tem coragem. Né? Mas a resposta é clara. Quando você for falar de Pierre Logan, primeiro você pergunta se eu devo alguma coisa a você. Por aí, já começa por aí. Vem cá. Quando a minha mãe precisou ir para São Paulo para trabalhar e deixou a gente na casa da minha avó passando fome no Jundiá. Passando fome não, porque minha avó dava um jeito de cortar um pedaço de charque e dividir para 4. Onde foi que você estava? Ô bonzão da política, onde foi que você estava? Quando a minha família foi desestruturada por um problema social chamado alcoolismo, inclusive influenciado por letras de música, pela sociedade, pela conjuntura e por todas as festilhas de política que normalmente tem em tudo que é política, né? Onde foi que você estava? Agora vem cá. Quando esse coronel de merda que vocês idolatram aí queria que eu refizesse um relatório por conta de um trabalho que eu tinha na prefeitura e eu renunciei para educadamente... Na época eu fui muito educado. Muito educado. Eu ofendi ele com palavras. Eu devia ter metido a mão na cara dele. Porque aquilo ali foi uma ofensa pessoal. Quando você manda alguém cometer um crime, é porque eu não tinha noção do que era aquilo. Né? E pior, né? Mentir. Por escrito. Onde foi que você estava? Aonde foi que você estava? Que eu não vi você. Quando eu fui para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, e muitas vezes eu tive que escolher se eu comprava pão ou se eu comprava livro, quando eu morei em um porão cheio de mofo, úmido, e adoeci, e fiquei sozinho durante vários dias e noites seguidos, sem ninguém para me dizer, ô, vai em frente. Onde foi que você estava? Aonde, meu amigo, você estava? Nas noites de insônia que eu passei estudando, nos momentos de decepção, de depressão. Sabia que a gente tem depressão? Não. Onde foi que você estava? Porque pelo que eu sei, nem luz tinha, porque cortaram. Sabia? Por que foi que vocês não pagaram a conta? Por que é que vocês acham que agora vocês podem falar de mim? Porque eu vejo aí gente que teve 12 anos, 8 anos, 4 anos como candidato como vereador eleito. Encheu o rabo de dinheiro e não conseguiu concluir um curso
básico do Instituto Universal Brasileiro. Isso porque o lema é quem quer consegue. Por que você acha que pode falar de mim? Por quê? Por que você acha que você está num nível superior de moralidade, ética? Que você pode dizer que um filho de pais analfabetos, avós analfabetos, acho que até meus vizinhos eram analfabetos, não pode se educar. E quando ele se educa, você tem que dizer a mim o que é que eu tenho que fazer, como é que eu devo fazer, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que me vestir, o que é que eu posso dizer, como é que eu posso gravar, quando eu posso gravar e que horas eu posso abrir a minha boca. Por que você acha que pode dizer isso? Porque você acha que eu, que já construí, desconstruí minha personalidade até saber finalmente quem é que eu sou, para não precisar me moldar para o que você quer, ouça o que você tem para me dizer, sendo que eu já atravessei o inferno e você não estava lá. Por que vocês acham que vocês... Eu estou falando de situação de oposição também, viu? Porque tem dos dois lados. Eu já falei, a sabedoria ela não é partidária. A estupidez, a hipocrisia, a demagogia também não é. Está dos dois lados. Gente achando que pode me condenar, não é nem julgar. Me condenar por isso, me condenar por aquilo, me condenar por aquilo. Ah, porque a parafuseta da rebiboca de não sei lá o quê, ele disse aquilo ali. Sabe onde é que vocês estavam? Vocês estavam na zona de conforto de vocês. Porque Pierre não existia. Sabia, Bruno? Não era para o Bruno existir também. Não era. Teve uma coisa que eu aprendi aqui e foi com esse camarada aqui, ó, Tony. Ele não disse uma palavra. E eu revivi aquilo que eu sabia, mas que na prática eu nunca tinha presenciado. Quando eu trouxe o Bruno aqui, no Café com Política, foi no Café com Política, não foi? Eu trouxe no Café com Política e disse ao Bruno que eu bancaria os estudos dele para ele parar de ser chamado de doido e virar um professor de história. Ao invés de ver inveja no olho de Tony, por que não eu? Eu vi alegria, felicidade. Foi isso que eu vi. Agora, por que é que vocês ficam tristes com o sucesso dos outros? Eu não consigo compreender. É por isso que na Divina Comédia os invejosos estão com os olhos costurados com arame. Vocês estavam na zona de conforto de vocês porque Pierre não existia e não era para existir. Pessoas como eu, como o J. Andrade, pessoas como o Otoniel Filho, meu irmão, filhos de Dona Dora, nascido no meio da lama, inclusive que é da onde vem os diamantes, né? Vindo da lama, do nada. Família desestruturada, pai com problema, mãe empregada doméstica, de casa em casa dos outros. Um menino de 8 anos tendo que cantar coco na feira para poder levar comida para dentro de casa. Não era para ser advogado, a verdade é essa. Muito menos professor de filosofia, muito menos era para gostar de ler. Tá errado. O sistema foi feito para atropelar pessoas como eu. Viu, mestre Walter? Viu, Emanuel Lina? Helson Saraiva? O sistema é uma máquina de moer pobre e foi feita para isso. Só que pessoas como eu, coronel, panelenses como eu, aguerridos como eu, nós temos vários dons. Mas tem um que a gente não tem, que é o de ser vítima. O povo panelense apanhou e ficou de joelhos. Mas eu também aprendi que o importante não é quando você cai, é o que você faz quando você se levanta. E eu estou vendo o povo se levantando. E se o coronel ainda não pediu as contas e foi embora é porque não entendeu. Não se trata de política partidária, caramba! Quando é que vocês vão entender?
Vocês, sergianistas, que ficam, segue o líder apoiando um homem, não uma ideia. Quando vocês vão entender que não tem a ver com política partidária? O sistema foi feito, eu desafio, eu já falei. Qual foi o outro filho de pobre nessa porcaria dessa cidade que conseguiu ser um advogado? Quem foi? Qual foi? Ou outra profissão liberal? Conhece alguém que veio assim de família doméstica, de mãe empregada que trabalhava na casa dos outros, que comia resto da casa dos outros? Quem foi? Vocês conhecem? Nós panelenses não somos vítimas, historicamente nunca fomos e não temos que ser, caramba. A gente tem que pegar as rédeas do destino dessa cidade, assumir a direção disso aqui e tirar quem está na frente ou deixar na frente e atropelar. O Cupira está crescendo, está se desenvolvendo, a gente está perdendo o bonde da história. A linha do progresso, a gente descarrilhou, saiu do trilho. Vamos voltar, entendam isso. Trabalho é trabalho para todo mundo. Concurso é concurso para todo mundo. Guarda é guarda para todo mundo. Prefeitura é prefeitura para todo mundo. Se Rubem hoje viesse e dissesse, Pierre, eu vou perseguir quem não votou em mim, tá errado. Não teria meu apoio. É isso. Rubem não precisa de torcida organizada ou desorganizada, como no caso do Coronel. Não precisa de projeto criminoso de poder para se manter nele. Não. Não, ele só quer administrar e a gente só quer ajudar a botar essa cidade para frente. É só isso. Não tem torcida, não tem proselitismo, não tem partidarismo, não tem essa estupidez doente, esse câncer, esse tumor existencial, essa praga que se instalou no cérebro das pessoas e as pessoas só conseguem pensar em um ou no outro. É um raciocínio binário, ou 1 ou 0. Não, minha gente, não, peraí. A quem eu devo? Bem, eu vim do saco do meu pai, então eu devo a ele e a minha mãe, né? Por ter aqui. Papai do céu escolheu para eu estar aqui, não é? Eu nasci ali na pedra da maternidade. Não era na pedra que falava antigamente, não era? Não era? Na pé da serra aqui. E é o que tem que se saber. O mistério de Pierre Loga. É o que tem que se saber. Viu? Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer? Nada. O que é que Pierre gosta de beber? Não interessa. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Essa ideia que de tanto sofrer se transformou no eu. Essa pessoa que se partiu em um monte de pedaços, se quebrou, se amassou, igual aquela notinha que eu falei aqui. Já viu como é que faz espada já? Não? Não, coronel? O senhor já viu como é que se faz, como é que se funde aço? Já viu como é que é? Eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer como é que se faz isso aí. Você esquenta, martela, entorta, esfria, esquenta, bate. É assim que se faz. Foi isso que a vida fez comigo. Bateu, amassou, esquentou, esfriou, torturou. Foi isso. E não me matou. Nietzsche fortaleceu. E agora? Fazer o que com esse camarada? Ameaçar? Vai lá, tenta a sorte. É isso mesmo. Não tem aquela parte lá que diz que Gregório Bezerra é homem de ferro e flor? Pronto. Quando eu nasci não tinha flor. Só tinha o ferro. Viu? E foi isso que eu me tornei. E não devo explicações a ninguém. A minha mãe me pediu para eu parar com o movimento cultural porque tinha medo de represália, de assassinato, de um monte de perseguição que o povo tinha. E eu não parei. Se eu não parei porque a minha mãe pediu para eu parar, a Karen estava lá, não estava? Chorando. Ela me pediu. Testemunhou ou não testemunhou? É um coronézinho que vai me parar. É um assistente de matador que vai me parar. Peraí, calma aí, meu irmão. Calma aí. Um pouquinho mais de respeito, viu?
Ouça Racionais, vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Sou indomesticável. E de panelas, eu não saio mais. Já falei. Nem adianta pedir que não tem mais. Agora, já que eu estou falando disso e que vocês não estavam lá, diante de todo o sofrimento, toda a decepção, fome, desgraça, tudo que não presta, eu tenho mais cicatriz do que eu consigo contar. E não estou me fazendo de vítima, não. Tô não. Se tivesse que viver tudo de novo, eu viveria. Só que com muito mais intensidade. Nos lugares onde bateram de um lado, eu levantaria um pouquinho mais a guarda. Porque eu não sou homem de oferecer outra face, não. Mas eu viveria tudo com mais intensidade. Tudo. E para vocês que querem saber, afinal de contas, não que eu deva explicação, porque eu já falei que eu não devo a ninguém. Mas eu ando sendo exemplo para muitas crianças que eu já percebi gritando avante na beira das estradas, né, Alita? No fim do mundo, no meio da mata, o menino, avante, avante! Então tá aí um carinha que não pode errar, né? Porque agora virou exemplo. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha filosofia. Vocês não querem saber tanto? Porque o professor de filosofia é o que ensina a filosofia dos outros. Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Heidegger, Hegel e por aí vai. Né? O Nietzsche, que eu tanto falo. Mas o filósofo é o que tem filosofia própria. E quando o Everaldo me perguntou qual era a minha ideológica uma vez, eu falei, um radical de centro com tendências anarquistas e oscilações que variam para a direita ou para a esquerda. Mas eu vou lhe dizer qual é a minha filosofia. Não tem problema não. Do ponto de vista religioso, eu só me ajoelho para um ser e não é deste mundo, e eu já falei. Não é? Eu vejo o mundo com os olhos adiante, por isso que eu falo avante. Então a minha filosofia é o seguinte. Em primeiro lugar, não existe homem maior ou melhor do que o outro homem. Isso inclui mulheres também. Não é? Isso é uma das minhas filosofias. Outra coisa. Quem foi que disse que morrer é pior do que viver? Eu falei sobre isso, não foi? Então, já começa que eu acredito na imortalidade da alma e na existência de um Deus. E eu devo explicações a Ele que me vê o tempo inteiro, durante 24 horas por dia. Não é? Meu melhor amigo sou eu mesmo. Não é a minha esposa, não é meu filho. A minha esposa é minha esposa e meu filho é meu filho. Meu melhor amigo sou eu, porque eu vivo 24 horas comigo mesmo. Se eu não fizer de mim a minha melhor companhia, eu vou ter problema. Não é? E para piorar as coisas, ou para melhorar de uma vez só, a minha filosofia acredita que, na verdade, todo o ser humano tem a capacidade de chegar onde quiser, desde que ele não se limite e nem se meça pelas réguas dos outros. Você tem que se comparar com o melhor que você pode ser, e não com o que os outros querem que você seja. E que eu não tenho que segurar nem amarrar ninguém à minha filosofia própria. Cada um tem o direito de viver e de morrer como quiser. Simplesmente isso. Então, se vocês tentarem me definir, eu acho que entenderam, né, a explicação? Radical de centro, com tendências anarquistas, com oscilações que variam da direita para a esquerda, de acordo com o que eu quiser. Fuma, mas não é fumante, bebe, mas não é alcoólatra, corre, mas não é corredor, luta, mas não é lutador, canta, mas não é cantor, toca, mas não toca, é, mas não é, e é se quiser ser, e pronto. Quer gravar um CD? Grave. Quer fazer um filme? Faça. Quer fazer uma revolução? Vá em frente. Não espere alguém do conforto do 10º andar da sua estupidez e hipocrisia determinar se você pode ou não pode. Simplesmente assim. É nisso que eu acredito. Deus está lá e Deus está aqui. Aqui, aqui, dentro de cada um dos que estão aqui. Então, quando eu falo com eles, eu falo com Deus.
E quando eu falo com a maldade, eu estou vendo o próprio demônio encarnado em uma pessoa. E aí eu tenho duas alternativas. Curá-la do mal que ela é ou deixar ela se destruir com o próprio mal. Como eu não sou médico. Né? Então, minha gente, não tentem me definir porque vocês vão passar vergonha. Vocês vão me ver, como já me viram, sério no tribunal, junto com a comissão de prerrogativas da OAB, dando dura em juiz, falando baixo com uma pessoa que está na rua, jogando bola com um monte de moleque no sítio, andando por dentro da mata sozinho, né? Coisas que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas eu vivo com a intensidade e a plenitude que Deus me permite. Eu não estou dentro de nenhuma caixa que vocês queiram me colocar. Tá bom? Então eu espero que essa mensagem tenha ficado gravada, né? A mensagem está clara. Claro, acho que está mais do que desenhado, né? Disseram que para bom entendedor meia palavra basta, eu acho que eu usei todas aqui. Então é assim, meu objetivo é mudar panelas. Por quê? Porque eu quero. O Pierre está crescendo, hoje eu olhei para ele. Qual é o mundo que você vai deixar para os seus filhos? A gente não tem outra saída. Simplesmente não tem. Ou a gente luta para deixar o mundo melhor, ou a gente se acostuma com essa porcaria e ensina ele a ser igualmente hipócrita. Então, simplesmente não temos saída. Temos que lutar por um município melhor, por um estado sem mimimi. É isso. Tá bom? Então, aos que não gostaram, foi para vocês que eu fiz. Se vocês não gostarem, objetivo alcançado com sucesso. E para os que se identificaram, eu preciso de vocês nessa luta. Viu? E não tem a ver com voto nem com eleição, não. Estou falando de luta. A eleição acontece de 4 em 4 anos. A luta acontece todos os dias. Você pode viver a sua vida inteirinha em paz. Mas se você passar 1 minuto sem estar preparado para a guerra, você perdeu. Então vamos para cima.